comum entre os sobreviventes é o medo. O medo tanto da situação presente quanto de uma situação futura. A pessoa não age, não toma alguma iniciativa por medo das consequências, medo, na verdade, da mudança e do futuro. Então, como que a gente lida com este medo? O medo, de um lado, ele pode ser protetor. Ele te protege contra perigos. O medo te alerta e você toma as medidas necessárias para evitar ou minimizar o perigo. Mas o medo também pode ter uma outra função que não é boa para nós, que é de nos paralisar. De nos impedir de fazer aquilo que é necessário para o nosso próprio bem. E tem ainda a situação de você não saber o que fazer. E aí você fica com medo por desconhecer, certo? Então, sobreviventes. É muito importante você detectar que tipo de medo que você tem. Se é um medo por prudência, se é um medo por não saber o que fazer, ou se é um medo das consequências de sua ação em relação ao presente, em relação ao futuro. Que você então imagina situações tenebrosas que poderão não acontecer. É o que você imagina, é o que você fantasia. Então, para esses 3 tipos de medo, é necessário o conhecimento. E o primeiro conhecimento que a gente precisa para lidar com esses medos é o conhecimento da gente mesma. Conhecimento dos nossos pontos vulneráveis e dos nossos pontos fracos e dos nossos pontos fortes. Vulnerável é aquilo que você sente que te deixa exposto, é como uma ferida que você expõe e ela dói. Fraqueza é algo que te limita. Percebe a diferença entre vulnerabilidade e fraqueza? Vulnerabilidade, por exemplo, ou pontos vulneráveis, são os filhos para uma mãe de verdade, né? Mexeu com os filhos, mexeu com a mãe. É um ponto vulnerável. Agora, uma mãe que não está sendo torturada por um abusador, por exemplo, ela reage como uma leoa para defender os seus filhos. Então, aquele ponto vulnerável evoca toda a fortaleza, todas as forças dessa mãe, percebe? A fraqueza, o ponto fraco não. O ponto fraco te tira forças. Você não sabe lidar com aquilo, ou você, por exemplo, tem dependência emocional. A dependência emocional te torna fraca. Você tem dependência financeira, também é um ponto fraco. Você não tem poder, por exemplo, para sair de um abuso por falta de recursos financeiros. Isso é um ponto fraco. E você, então, sobrevivente, normalmente tem um desses 2 tipos de medo. O terceiro medo, aquele que te protege contra perigo, exige um equilíbrio interior seu, que na grande maioria das vezes o sobrevivente não tem,
porque foi dilapidado, foi tão machucado que não tem esse equilíbrio entre força e vulnerabilidade, força e fraqueza, ser capaz de avaliar uma situação para saber se você age ou foge, né? Luta ou foge. Isso é esse medo que a gente precisa adquirir quando está no abuso. E como eu disse, para isso você precisa desenvolver um autoconhecimento e também o conhecimento da situação e do abusador. Tudo um conhecimento de forma objetiva, sem entrar em paranoias, porque a paranoia também tira de você a capacidade de pensar claramente. E você precisa pensar claramente para sair de um abuso. Precisa ter coragem, que também, na grande maioria das vezes, falta. Porque o abuso ou o abusador te convenceu que você não é forte, convenceu que você não pode. E sugou tanto que você ficou sem energia. Então, minha gente, vamos para o autoconhecimento. Uma terapia ajuda muito, mas se você não tiver como fazer uma terapia, procura se olhar. Um exercício ótimo é aquele do espelho. Você conversa com você mesmo. Se olhe nos olhos. E vai descobrindo as suas forças, que você esqueceu que tinha. Mas tem. Todos nós temos pontos fortes em alguma área da nossa vida. E então, esses pontos fortes que a gente precisa encontrar. Tá? Desenvolver o auto-amor. O auto-amor nos dá forças. Você não quer, para alguém que você ama, uma coisa ruim. Então, se você se ama, você também não vai querer nada de ruim para você. Isso te dá forças, percebe? Também o espelho ajuda. E aquele exercício de automaternagem que eu já ensinei aqui em algum vídeo passado. Você cuida de você como se você fosse o adulto, que é mesmo, cuidando da sua criança ferida. Porque quem sofre o abuso é a criança ferida. Então você cuida. E aí você se instrui sobre as estratégias que os abusadores, os portadores de transtorno de personalidade usam. Precisa estudar isso para poder se defender disso, para poder achar uma saída. Então, estude isso. E esboce seu plano de fuga, que também eu já fiz um vídeo mostrando como se faz. Seja esperto, porque o abusador é muito esperto e pode perceber o que você está fazendo. Então, você precisa estar mais ou ser mais esperta que ele ou ela. E aí você também estuda as circunstâncias. Estou sem dinheiro, não sei em que trabalhar. Não tenho profissão, por exemplo. Ou tenho profissão, mas estou muito tempo fora dela. Ele ou ela não deixou eu trabalhar. Não consigo trabalhar. Então você vai procurando uma forma de obter independência financeira. Sempre a gente pode achar uma forma. Se não for na sua profissão, em alguma outra coisa. Olha, nem que seja vender pipoca, gente, na porta da escola.
sabe? Sempre você poderá encontrar uma forma. Tá? Eu já vi soluções muito criativas feitas pelas pessoas. Por exemplo, várias pessoas, mulheres, se juntam e formam um negócio de costura, um negócio de cozinha. Muita coisa pode surgir daí. Você é criativo por natureza. Todo ser humano é. Se não fôssemos criativos por natureza, a gente não andaria até hoje. Não teria aprendido a falar. Nós somos criativos. Então, procure lá dentro de você aquela fonte de criatividade e encontre uma solução para você se tornar independente financeiramente. A independência financeira puxa a independência emocional. Sem independência financeira é muito difícil ter independência emocional. Embora você já possa treinar enquanto se prepara financeiramente. Você treina se proteger emocionalmente. Você faz aquela couraça protetora, armadura. Também já fiz vídeo ensinando vocês a fazer isso. Você não permite que os abusos, os ataques, aquelas críticas todas entrem em você. Porque aquilo tudo são estratégias do abusador. Não é verdade. Certo? Então você não vai mais acreditar naquelas mentiras todas sobre você. Vai se proteger e com isso você vai se fortalecendo emocionalmente também. E aí, o medo, minha gente, vai encolhendo. Porque você não vai estar mais alimentando o medo, percebe? O medo só cresce quando alimentado. E ele decresce conforme não for alimentado. E você cresce em fortaleza, fundamental para você sair do abuso. E assim, minha gente, vocês vão adquirindo capacidades, adquirindo experiência. E na hora certa, você cai fora deste abuso. Na hora em que você estiver preparada. Não pensem que ao sair do abuso tudo vai ficar bom. Não, esse mundo é cheio de desafios. E os desafios servem para nós nos irmos conhecendo as nossas fragilidades, as nossas forças. E nos tornando cada vez mais sábios. Não houvesse desafios, dificuldades, a gente não cresceria, percebe? Então eu vi outro dia mensagens assim, pedidos para Santo Antônio que retire todas as dificuldades, todo o mal da sua vida. Você quer estar num estado inconsciente? Porque quando a gente não tem desafios, não tem contrastes na vida, a gente dorme. A gente não enxerga. A gente não se fortalece. Não houvesse contrastes, a gente nem enxergaria luz e sombra e não enxergaria nada. A gente não enxerga nem no escuro total, nem na luz total. Então, minha gente, vamos em frente, enfrentar tudo o que for necessário para sairmos vencedores.